Sejam bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou o Dan Torres. Tema de hoje, muito importante, muito interessante. A importância da rotina. Antes de eu falar o que é rotina e os benefícios que podemos ter através dela, eu gostaria de falar que muitas pessoas, a grande maioria, quando escutam ou pensam na palavra rotina, elas já encaram como uma coisa ruim, né? Vamos dizer, pejorativa com relação ao que ela vai fazer no dia a dia. Inclusive tem aquela frase, caiu na rotina, aí não é legal. Mas essa palavra, ou quando é associada a alguma frase, muitas vezes é deturpada. Então, a maioria das pessoas, eu acredito que muitas delas não sabem exatamente o que é a rotina e muito menos a importância dela. Então vamos lá. O que é a rotina? Rotina é uma sucessão de atividades, ou também podemos dizer conjunto de atividades, que nós temos, seja diária, pode ser uma rotina diária, né? Ou seja, todos os dias, ou nem que for, de segunda a sexta, segunda a sábado, vamos dizer assim, por assim dizer, dias úteis, né? Tem as rotinas semanais, que pode ser uma vez na semana ou mais, tem a rotina mensal, uma vez no mês ou mais, e assim por diante. Então, a rotina, ela é importante, mas assim, se nós não empregarmos algumas questões extremamente, como é que eu posso dizer? Questões importantes da rotina, fica mais difícil. Por quê? Você pode ter uma rotina, mas de uma forma não organizada. E aí você não otimiza tanto as atividades que você faz, como o tempo que você faz elas. Então o ideal é que você tenha uma rotina de forma organizada. E qual a importância da rotina? Quando você programa os seus dias, a sua semana inteira que seja, então vou dar um exemplo. Você coloca como rotina, você define, você pré-determina que vou dormir tal horário, para poder acordar tal horário e por assim vou dormir bem, tanto em termos de quantidade de horas e qualidade de horas. E aí você programa as suas atividades da hora que você acorda, seja um bom café da manhã, tranquilo, não aquele café da manhã correria, que você mal mastiga o alimento e assim por diante. Principalmente pessoas autônomas. Pessoas autônomas têm que ter uma grande rotina, uma boa rotina, né? E de forma extremamente organizada, para assim poder otimizar o tempo e obter sucesso, seja nas atividades profissionais, entre outras. Então a rotina é importante para todos, tá? Então você vai elaborando o horário de cada coisa que você vai fazer ao longo do dia. Essa rotina, inicialmente, ela pode ser difícil de você mantê-la por bastante tempo, né? Ou seja, ela demanda uma energia, um esforço psíquico e ou físico grande para você poder executá-la, né? Mas o legal é que após esse período, uma rotina pode se transformar em hábito. Ou seja, você colocou determinadas tarefas para você executar ao longo do dia, só que você viu que tem dificuldades para você seguir, né, certinho naquele horário, daquele jeito, todos os dias, né? Você demanda muita energia, demanda um esforço grande para executá-las. Só que a partir do momento que você vai cada vez mais repetindo essas atividades e, preferencialmente, obviamente, de forma organizada e sistematizada, essas atividades vão se tornando cada vez mais fáceis de serem executadas, de modo que meio que entra no piloto automático. Então vou dar um exemplo bem legal para vocês, que inclusive vou colocar eu como exemplo, né? Lembram, vocês que têm carta de motorista, lembram que no começo, quando vocês foram na autoescola, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, vocês, só de entrar no carro e o instrutor da autoescola falava os comandos que você deveria fazer para dirigir e tal, você já transpirava, já ficava nervoso, você tinha que pensar, nossa, eu tenho que pisar primeiro o meu pé esquerdo na embreagem, depois passar a marcha, depois acelerar e ao mesmo tempo soltar a embreagem. Tudo isso você demandava muita energia, porque você tinha que pensar em cada coisa que você ia fazer de modo sincronizado, senão o carro morria, e quando você estava nas vias, né, tomar cuidado para não bater nos carros e por aí vai. Então, isso
demandava muita energia. Depois de um tempo que você aprendeu e principalmente passou a dirigir seu carro, por exemplo, você passou a perceber que você dirige sem nem pensar em nada. Você não pensa em pisar na embreagem, engatar primeiro, depois segundo, terceiro e assim por diante, dar seta, frear, acelerar, você não pensa. Você faz de modo muito fácil e muito otimizado, né? Então esse é um bom exemplo de um hábito, aliás, uma rotina que você passou a implementar de dirigir, só que ela era só rotina. Depois que você passou a fazer essa rotina de modo mais tranquilo, sem demandar tanta energia, ela se tornou um hábito. E esse é o segredo. Quando as atividades se tornam hábito, duas coisas são maravilhosas quando isso acontece. Primeira, que você faz ela sem demandar esforço, muito pelo contrário, você pode fazer ela com uma imensa satisfação e alegria. A segunda coisa, que tem menos chance de você desistir deste hábito maravilhoso. E eu posso citar vários, e principalmente, né, como a gente fala muito de saúde aqui no nosso canal, então o hábito de comer bem, seja você que vai comer 3, 4, 5 ou 5 vezes por dia, o hábito de treinar musculação ou outro esporte, o hábito de dormir na hora certa, acordar na hora certa, dormir bem, entre vários outros hábitos profissionais, sociais, familiares, amorosos e por aí vai. Então, quando se torna hábito, você vai obter mais sucesso em todos os pilares da vida. Todos os pilares. E, obviamente, um desses pilares é o pilar da saúde, conforme eu sempre falo aqui no canal. Mas, para qualquer coisa, você vai observar que a rotina, né, que eu estava falando no começo do vídeo, ela é importantíssima. Você não consegue criar um hábito se você não repetir essa atividade por diversas vezes. Então, você tem que repetir várias vezes para se tornar um hábito. Então, por isso que a rotina é importante, porque você vai executando as atividades e aí algumas podem se tornar hábito ou não. Aí vai de acordo com a importância e o valor que você agrega a elas. E nesse caso eu estou falando das atividades que são importantes, pelo menos a maioria das pessoas acredito que pensam assim, né? Igual eu sempre falo, né? A questão de se alimentar bem, treinar, descansar, entre outros. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. A importância da rotina e principalmente quando ela se torna, né, em hábito. Então, espero que vocês passem a organizar a rotina de vocês no dia a dia, na semana, do mês, né? E aí vocês vão ver que as coisas vão fluir muito melhor, as tarefas vão ser feitas de modo mais assertivo, de modo mais leve, de modo mais feliz. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like. Aproveitando, peço a vocês também para se inscrever no canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Também ative o sininho do YouTube, para vocês serem avisados sempre quando eu produzir vídeos para vocês com tanto carinho e dedicação que eu faço. E, aproveitando que a gente está falando de rotina e hábito, uma rotina que se transformou em um hábito já há muitos e muitos anos é trekking, ou seja, trilha, né? Seja trilha de floresta ou de montanha. Então, hoje é um dia de domingo e eu coloco como rotina, lógico, às vezes tem domingo que não dá, né? Não é porque eu coloquei algo como rotina e que se transforma em hábito que nunca vai falhar. Não. Mas o mais importante é que geralmente a gente consegue manter aquela rotina, aquele hábito. Então, aos domingos, a grande maioria, eu estou aqui na natureza, né? Conforme vocês podem ver, olha só. Que lugar fantástico. Esse aqui é o maior parque estadual de São Paulo. Aliás, desculpa, parque municipal. Parque Jaraguá. Aliás, Anhanguera. Parque Anhanguera. É que são tantos parques que eu vou, pessoal, que às vezes até confunde. Então, um lugar maravilhoso. Aqui, além da ciclofaixa, que também dá para fazer trilha, tem várias trilhas mais fechadas, né, de terra, bastante verde, grama, árvores maravilhosas. Então, esse é um hábito que eu não abro mão. Para mim, é maravilhoso. Estar na natureza é revigorante e me traz muita paz
alegria e felicidade. Então já sabem, né, pessoal? Vamos que vamos para cima?